Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais uma aula aqui no nosso canal. Dessa vez uma aula do bloco 3, o bloco das aulas de Química Orgânica. Nós estamos na aula de número 39, isso mesmo. Estamos por uma aula para terminar o bloco 3, e aí eu vou voltar para regravar algumas aulas que o áudio não estava muito bom, lá no comecinho do meu canal, mas estamos a uma aula de completar o nosso último mini bloco, que é o mini bloco dos polímeros. Isso mesmo, na aula passada eu falei sobre a classificação geral dos polímeros, dei uma ideia para vocês do que era um polímero. Na aula de hoje a gente vai falar de um tipo de polimerização, a polimerização por adição. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, eu te convido para conhecer todo o nosso projeto acessando o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá no meu site você encontra informações sobre os nossos 3 blocos de aulas teóricas, bloco 1, 2 e 3, o nosso bloco 4, que tem muitas dicas de estudo, muitas orientações de estudo e algumas resoluções de vestibulares, e o nosso bloco 5, que é a resolução comentada das nossas listas de exercícios, listas estas que vocês encontram no nosso site em PDF para fazer o download gratuitamente, resolver no conforto do celular. Você também pode conferir suas respostas com os gabaritos que já estão postados e depois vem para cá para o YouTube para conferir nossas resoluções comentadas. Todo esse projeto 100% gratuito para que você possa aprender química aí de um jeito completo e de um jeito diferente, né? Sem pôr a mão no bolso, beleza? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula de polimerização por adição. A ideia da aula de hoje é te mostrar logo no comecinho como que ocorre ou qual é uma das possibilidades de ocorrer aí uma polimerização por adição. Então a gente vai lembrar, nós temos lá o nosso monômero, e esse monômero vai de alguma forma sofrer um rearranjo e a gente vai conectar vários monômeros para formar o nosso polímero. Basicamente, o esquema da polimerização por adição ele vai ocorrer sempre da mesma forma. E aí, durante a aula, eu vou discorrer por vários tipos de polímeros que são do nosso uso cotidiano. Vocês vão reconhecer a grande maioria deles e você vai saber na aula de hoje que eles são polímeros que foram produzidos por uma reação de adição. Reação essa que a gente também já trabalhou aqui no nosso canal, aqui no bloco 3, onde a gente falou de reações de adição em alcenos, em alcinos e em cicloalcanos. Então, vamos lá para a nossa aula de polimerização por adição. Então, começamos aqui falando da polimerização por adição e eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um tipo, né, de uma possibilidade de polimerização por adição. A gente está usando aqui como elemento de partida, substância de partida, um peróxido orgânico, tá? Esse peróxido sofre uma cisão homolítica. A gente sabe lá das nossas aulas de reações orgânicas que uma cisão homolítica formam-se 2 radicais livres, né? Porque a ligação é quebrada bem aqui ao meio. E aí esse radical livre ele é responsável por iniciar o processo de polimerização. Então vamos pensar aqui, esse radical livre que tem um elétron desemparelhado, encosta aqui no meu monômero, então esse aqui de azul, de amarelo ou de verde, estou representando um monômero e óbvio eu fiz nas cores diferentes aqui só para você poder localizá-los aqui na nossa cadeia polimérica, tá? Então o que acontece? Esse radical livre ataca essa ligação dupla, faz uma cisão homolítica aqui, e aí esse radical livre, esse pedaço do meu peróxido orgânico se liga nesse carbono, olha aqui, e aí o que acontece? Esse carboninho aqui, ó, que sofreu uma cisãozinha homolítica aqui, ele vai se transformar num radical livre. Então agora o meu radical livre é esse cara aqui. E aí esse cara aqui, ó, acompanha o raciocínio, olha ele aqui. Ele vai atacar um outro monômero, então ele vai atacar aqui essa ligação dupla, vai romper aqui a ligação ao meio e eu vou formar um novo radical livre. Fala a verdade. Agora você já entendeu como funciona, né? Então eu tenho lá o meu radicalzinho livre inicial, ele atacou meu monômero, formou um radical livre que atacou outro monômero, que atacou outro monômero, que atacou outro monômero, e aí vai sucessivamente correndo vários ataques. Então agora eu formei aqui o meu radical livre nesse meu pedaço amarelo aqui da minha cadeia. Agora eu tenho este novo aqui, radical livre, e aí ele vai atacar esse aqui agora, o verdinho, vai sofrer uma cisão homolítica aqui e eu vou formar um novo radical livre. Aí você deve estar perguntando, professor, quando que acaba essa reação? Não acaba nunca? Basta que
um radical livre encontre outro, eles vão se ligar e aí terminou. Lógico que as condições reacionais, né, as condições do meio reacional, então condição de temperatura, de pressão, o catalisador que está sendo utilizado, tudo isso vai te indicar, vai te levar para um produto ou para outro, né? Lógico que numa reação de polimerização a gente vai obter aí uma mistura de produtos, né? A gente não obtém um produto puro. Tá certo? Bom, essa é uma das ideias, né, do tipo de reação de polimerização, tá? Um dos iniciadores da reação são peróxidos orgânicos, não são os únicos, tá? Esse é o que eu conheço, então eu resolvi trazer para vocês aí uma mini ideia do mecanismo de como funciona realmente uma reação de polimerização. Porque a gente ouve falar quebra dupla e põe dos lados. Tá bom, mas como quebra dupla? Então, na verdade, vem um radicalzinho livre, faz uma cisãozinha homolítica e aí você vai, né, fazendo essa reação em cadeia para que você possa ter aí a formação do seu, ou do meu, ou do nosso polímero, tá certo? Bom, então agora a gente vai falar aqui, ó, dos tipos de polímeros, tá? O tipo de polímero por adição mais comum que a gente estuda são os polímeros vinílicos. E aí a gente tem que lembrar lá das nossas aulas de radicais, de ramificações orgânicas, né? O que era um vinil? Lembra lá, eu tinha uma cadeia principal? Deixa eu fazer certinho aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui uma cadeia principal, tá certo? Tem uma cadeia principal aqui, e aí eu tinha essa ramificação aqui, ó. Essa ramificação, não sei se vocês lembram, a gente chamava ela de vinil, tá certo? Ou etenil, né? Mas o vinil era o nome mais comum. Por quê? Porque polímeros vinílicos, a gente vai ter essa estrutura, ou pelo menos essa estrutura como base, né? Então, o monômero de base dos polímeros vinílicos é esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? Isso mesmo, o eteno ou o etileno. Bom, o que é o eteno? O eteno tem 2 carbonos, et, porque tem ligação dupla entre os carbonos, e eu tenho 4 hidrogênios aqui. Esse é o basicão. Tanto que é o primeiro polímero que eu vou mostrar para vocês. Mas ele pode ser substituído. Esse hidrogênio eu posso substituir por alguma coisa, esse também, esse também, esse também, e é isso que a gente vai tratar aí ao longo dessa aula a partir de agora, tá? O primeiro plástico, o primeiro polímero que eu vou mostrar para vocês é o polietileno, tá certo? O polietileno de alta densidade forma essas bombonas, essas embalagens mais resistentes, e o polietileno de baixa densidade forma aqui as nossas sacolinhas plásticas. Quem que é o monômero de base? É o eteno. Então, se eu tiver, e aqui está uma equação clássica de polimerização, é assim que você vai ver nos vestibulares, é assim que você vai responder nos vestibulares, porque essa é a forma mais aceita, mais fácil e mais tranquila para você poder mostrar para o seu avaliador que você conhece do assunto. Aqui, ó, eu só mostrei para vocês como que funcionava a reação. Agora aqui, a gente está mostrando basicamente o que você vai precisar responder para o seu avaliador, que é por isso que você está aqui, não é verdade? Pois é, então, né? Titio sabe. Então, olha aqui, ó, eu tenho N etenos ou etilenos, tá? A gente vai usar aqui o nome comercial porque é o jeito que você encontra por aí, tá bom? Mas o nome certo é eteno, tá? O nome IUPAC, mas o nome comercial é etileno. Aí a gente vai colocar aqui na seta PTCAT, é pressão, temperatura e catalisador, tá? Aqui eu estou representando, eu estou dizendo que eu tenho condições específicas para que essa reação ocorra. Você nunca vai precisar decorar, nunca vai precisar saber quais são essas condições. Fica em paz, tá bom? Fica tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Então o que vai acontecer aqui? Entre aspas, a gente quebra essa dupla, automaticamente cresce uma valência para cá e uma valência para cá. Como que a gente vai representar isso? Ó? Quebrei a dupla, aí agora vai ficar uma ligação simples para cá e uma para cá. Isso aqui, N vezes, é o meu polímero. Bom, se esse é o eteno, aqui eu tenho o polieteno. Se é o etileno, eu tenho polietileno, também conhecido como nosso PE, que é o símbolo desse plástico aqui, do polietileno, tudo bem? Então quebrou a dupla aqui, encaixou um de cada lado, esse é o mais simples de todos, tá certo? Agora, a gente vai discorrer aí nas próximas lousas, né, nas próximas imagens aqui, com vários e vários outros polímeros, outros plásticos aí que a gente obtém, outros polímeros que a gente obtém por reação, por polimerização de adição. Olha aqui, o polipropileno. Bom, propileno
deve estar te lembrando alguém. Isso mesmo, o propeno, tá certo? Então, o propeno, né? Propeno. Professor, não é prop um eno? Não, né? Porque essa dupla aqui só pode estar no carbono 1, né? Então, olha só como eu desenhei diferente o propeno, né? A gente está acostumado a ver o propeno assim, né? Ó. Opa, ficou muito grandão aqui, né? Mas enfim, ficou muito grande, não gostei. Aqui, a gente está acostumado a desenhar o propeno assim, não é? Mas por que eu fiz ele assim? Porque eu quero, de novo, sempre dar o destaque para a parte que caracteriza os nossos polímeros vinílicos, que é essa parte aqui, tá certo? Que é o nosso vinil. Aqui eu substituí um dos hidrogênios por um CH3 e vamos que vamos, né? Propileno, quebrou a dupla, pá, pá, N vezes isso aqui, eu tenho polipropileno. Olha só onde você encontra o polipropileno no Lego, que você brinca tanto, brincou tanto e vai continuar brincando por toda a sua vida, que é um brinquedo muito interessante, inclusive, muito educativo. Eu gosto de Lego, espero que vocês também gostem. Bom, aqui a gente tem o famoso PVC, o policloreto de vinila. Tá bom, policloreto de vinila. Bom, cloreto tem que ter um cloro, vinila tem que ter um vinil. Então eu tenho um vinil e no lugar de um dos hidrogênios a gente colocou aqui um cloro. Então esse é o cloreto de vinila. Então N vezes ele, quebro aqui a dupla, abriu duas valências aqui, fiz isso N vezes, eu tenho policloreto de vinila, ou PVC, que está aqui nos nossos tubos aqui de materiais de construção, né? Inclusive tem aí uma guerra, né, entre uma marca e outra marca, que eu não vou citar nenhuma das duas, mas enfim, né, todo mundo conhece aqui esses tubos de PVC, tá certo? Então, qual que é o monômero de base deles? É o cloreto de vinila. Por que a gente chama isso aqui de cloreto de vinila? Uai, porque isso aqui é o cloro, então cloreto, e aí ele tá ligado num vinil, né? Então, cloreto de vinila. Olha só que interessante, né? Por isso que a gente chama isso aqui de polímeros vinílicos, tá certo? Beleza? Então aqui a gente tem o policloreto de vinila, o PVC. Aqui a gente tem mais dois, opa, foi muito para cima. Isso aqui, mais dois super conhecidos, né? Não vai me dizer que você não conhece o Teflon, né? O nosso antiaderente, né? Pô, o Teflon aqui da panela da frigideira, né? Para não grudar sua carninha, seu ovinho, tá certo? Quem que é o Teflon? É o politetrafluoretileno. Nossa, ó, etileno, tetra, flúor. Então tem um eteno com 4 fluorsim, a gente troca todos os hidrogênios, né, do nosso eteno por átomos de flúor. Aí a gente tem o tetrafluoretileno. Como eu tenho isso aqui N vezes, né, o tetrafluoretileno, eu vou ter N vezes ele, eu tenho politetrafluoretileno. Ou Teflon. Por isso que chama Teflon, né, gente? Você acha que ia pegar na televisão o comercial? Ah, não sei o que, politetrafluoretileno. A pessoa desliga, né? Por isso que a aula longa os caras desligam aqui no YouTube. Mas eu vou continuar dando aula longa porque é aula completa. Agora sim, você imagina a propaganda, em vez de falar Teflon, fala politetrafluoretileno. Não dá, né? Então tem que ter um nome mais simples. Por isso que os caras dão um nome aí de Teflon para essa bagaça, tá certo? Bom, então o que ele faz? Ele tem um coeficiente de atrito super baixo e aí o seu alimento não gruda aqui na panela, tá certo? Então é um revestimento de Teflon que a gente coloca nas panelas, na frigideira, enfim, em qualquer outra superfície, tá certo? Bom, aqui tem outro que você conhece muito, né? Inclusive agora nessa época de quarentena, né, onde a gente está gravando esse vídeo aqui, a gente tem pedido muito alimento, né, muita comida para fora, né? Então aqui a gente recebe a nossa marmitinha aqui, ó, dentro dessa embalagem de isopor que é um poliestireno expandido. Quem que é o poliestireno? É o vinilbenzeno. Professor, o que é vinilbenzeno? Aí tem um vinil e um benzeno ligado em um dos carbonos, ou seja, um dos hidrogênios lá do nosso eteno foi substituído por um anelzinho aromático, por um benzeno, tá certo? Esse aqui é o vinilbenzeno, mas a gente conhece aí por estireno, N-estirenos, mesma coisa aqui, ó, quebra essa dupla ligação aqui, abriu duas valências, o que a gente vai ter? O poliestireno, ou PS, que é a matéria-prima aí dos nossos isopores, tá certo? Então mais dois aí polímeros vinílicos. O nosso último polímero vinílico, né, classificado como polímero vinílico, é o poliacetato de vinila. Nossa, professor, poliacetato de vinila? Sim, acetato de ila, ato de ila. Quem que era o ato de ila? Vamos ver se vocês lembram. É o éster, né? Então, olha só. Acetato, que tem dois carbonos, pode chamar também de etanoato, ó, pode chamar assim, etanoato de etenila. É melhor chamar de acetato de vinila.
né? Então aqui eu tenho ó, o acetato, que tem 2 carbonos, de vinila. O que vai acontecer? De novo, quebra essa dupla aqui, abriu 2 valências, e aí eu vou ligando um no outro. E aqui a gente tem o poliacetato de vinila, ou o nosso famoso PVA, né? Uma das matérias-primas da goma do nosso chicletinho, tá certo? Além disso, também é matéria-prima da cola branca, tá certo? Então a gente tem aí PVA tanto na cola branca como na goma de mascar, beleza? Esses são os nossos polímeros que a gente vai classificar, ou que a gente classifica, ou que os químicos classificam, enfim, alguém classifica, como polímeros vinílicos, tá? A gente ainda tem os polímeros acrílicos e a gente tem os elastômeros, tá certo? Então agora a gente vai ver os nossos polímeros acrílicos, beleza? Bom, aqui eu estou destacando 2 polímeros acrílicos. A gente tem aqui a poliacrilonitrila, que é a lã sintética, aqui os cachecóis aqui, tá certo? Para esse inverno que talvez venha, eu tô gravando no finalzinho de junho, ainda não chegou o inverno aqui em São Paulo, ó. Então aqui a gente tem a acrilonitrila, tá certo? A nitrila, lembra? Uma funçãozinha orgânica aí que a gente, né, é uma função orgânica que existe, mas a gente não costuma trabalhar muito ela no ensino médio, ó. A gente tem aqui, ó, a nossa nitrila, nós temos aula, né? Então aqui, quem que é o grupo funcional da nitrila? Vamos ver se vocês lembram. É o C, ó, C tripla N, né? Esse aqui é o grupo funcional das nitrilas, né? Então a gente tem um C tripla N, beleza? Então essa aqui é a acrilonitrila, pressão, temperatura e catalisador. Professor, mas tem o mesmo esquema. Sim, vai ser sempre o mesmo esquema. Polímero de adição vai acontecer sempre quebrando aqui a duplinha, tá certo? Bom, então aqui a gente tem aqui a quebra da dupla e a gente abre 2 valências e basicamente isso vai se repetindo sempre. Aqui a gente tem a poliacrilonitrila, que é também conhecida como lã sintética, beleza? E o acrílico, olha só que imagem bonita, né? Uma embalagem de acrílico. Tá? Quem que é o acrílico? O acrílico é o metil-metacrilato de metila. Nossa senhora, olha lá, ó. Metil, ó, aqui a gente vai chamar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é o metil-metacrilato. Ó, o metil tá aqui, não é? Esse pedaço aqui é o meta-acrilato. Não é nome UPAC não, tá, gente? Não é nome UPAC, tá? Se você quiser dar nome UPAC, isso aqui vai ser o 1, 2, 3. Então vamos lá. 2-metil-prop-2-enoato de metila. Mas eu prefiro metil-metacrilato, porque, enfim, é o que a gente conhece, né? Metil-metacrilato de metila. Essa estrutura aqui, ó, vai sofrer aqui um rompimento dessa dupla aqui, tá certo? Por conta lá do ataque do radical livre, abre outro radical livre aqui, isso vai se ligando um no outro, e a gente tem o nosso polimetil metacrilato de metila, tá certo? Então estou apresentando para vocês agora os nossos polímeros acrílicos. Já apresentei os polímeros vinílicos, agora apresentei os polímeros acrílicos. E agora nós vamos apresentar os nossos famosos polímeros diênicos ou os elastômeros, tá certo? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa famosa borracha natural, tá certo? Bom, os polímeros diênicos, dien. Lembra aí, o que é dien? 2 duplas, né? Então os nossos polímeros diênicos, eles têm 2 duplas, tá? E aí a gente está vendo aqui o tipo mais comum de adição, que é a adição tipo 1,4. Bom, quando a gente tem essa adição tipo 1,4, a gente vai lembrar assim, ó, nos nossos elastômeros nós temos monômeros com duplas conjugadas. Professor, o que é dupla conjugada? É assim, ó, quando você tem dupla, simples, dupla. Então você tem 2 duplas ligações e entre elas tem uma ligação simples. Então a gente diz que essas 2 duplas são conjugadas, tá certo? Então a gente tem duplas conjugadas aqui no nosso... Opa, não quer voltar? Voltou. A gente tem aqui duplas conjugadas nos nossos polímeros diênicos, tá? E o nome da adição é adição tipo 1,4. E você já vai entender por quê. Pelo menos eu espero que você entenda. Olha aqui para o nosso monômero. Então eu tenho N vezes esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? Vamos ver se você lembra o nome. Ó. É o but, né? Porque é but. But porque tem 4 carbonos, né? Aí como eu tenho 2 insaturações, eu vou usar aqui a letrinha A. Então, buta, 1, 2, 3, buta, 1,3 de eno. Aí você vai falar assim, ei, o professor errou, né? Não é adição tipo 1,3, é 1,4, é 1,3. Calma. Calma.
Tenho aqui essa dupla que vai ser quebrada, essa dupla também vai ser quebrada. Beleza, eu formo uma valência para cá e uma valência para cá. Só que esse carboninho aqui está com 3 ligações e esse também. O que vai acontecer entre eles? Eles vão formar uma dupla ligação aqui, tá certo? Então é isso que vai acontecer na nossa polimerização aqui, no nosso polímero diênico. Então quebro as duplas das laterais, né, dos carbonos 1 e do carbono 3, vai abrir uma valência para cá, uma valência para cá, forma uma dupla nova aqui no meio. Isso é muito importante, tá bom? É muito importante você saber que nos polímeros diênicos, nos elastômeros, a gente tem a quebra das duplas das pontas e a gente forma uma dupla aqui no meio. Não é conjugado assim, dupla, simples, dupla. Pois é, quando a gente quebra essas duas duplas, vai ficar assim, simples, dupla, simples. Tudo bem? Isso vai ser importante para a hora que você for fazer a análise dos exercícios e para você pegar um polímero e chegar nos monômeros que deram origem a ele, tá bom? Então fica esperto com isso, beleza? Bom, quebrei aqui e aí o que vai acontecer? Abre uma valência para cá, N vezes eu tenho meu polímero. Professor, você não falou ainda por que é adição 1, 4. Olha só, onde que vai entrar o meu monômero, o meu outro monômero aqui pela esquerda? Vai entrar no carbono 1, não vai? E onde que vai entrar o meu monômero aqui pela direita? No carbono 4. Por isso que a gente fala que é adição do tipo 1, 4, porque vai adicionar no 1 e no 4, no carbono 1 e no carbono 4. Não é a posição da dupla. Tem gente que acha que é a posição da dupla. Uai, aqui só tem uma dupla, né? Na verdade, é onde vai entrar os outros monômeros, onde eles vão se conectar, beleza? Então é isso aí, tá? Aí a gente vai mostrar agora aqui, ó, a nossa borracha natural, né, que é o poliisopreno, tá? O nosso poliisopreno que também pode ser chamado de metil ou 2-metil-buta 1,3-dieno, tá certo? Aqui eu posso chamar de metil-buta 1,3-dieno, tá certo? Mas a gente chama de isopreno, que é a nossa borracha natural. Ó, você sabe, é um elastômero, né, a borracha. Ó, tem duas duplas aqui. E como que é a adição do poliisopreno ou da nossa borracha natural? Também é uma adição do tipo 1, 2, 3, uau, 4. Também é uma adição do tipo 1, 4. Então aqui está o nosso látex, tá certo? Beleza? Então essa aqui é a nossa borrachinha natural, que ela vai na composição dos pneus, né? Não vai só ela, né? Vai um monte de outras coisas, mas ela é uma dos componentes do nosso pneu. E aqui, por falar em pneu, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso processo, grande processo de vulcanização aí descoberto por Goodyear, tá certo? Bom, o que acontece? O processo de vulcanização. Então imagina que eu tenho aqui uma cadeia polimérica. Então olha só. Pá, CH2, CCH3, CH dupla, pá. Corta aqui. Repetiu tudo aqui, não repetiu? Eu vou até mudar de cor para não ficar só no branco, né? Agora vai ficar, não, laranja já foi, vamos no amarelo. Ó, você concorda comigo que aqui eu tenho um monômero, eu já vou apagar isso, tá? E aqui eu tenho outro monômero. Aqui eu tenho um monômero, aqui eu tenho outro monômero. Então eu tenho aqui uma cadeia polimérica e aqui eu tenho outra. Essas cadeias poliméricas, elas estão, né, com um tipo de interação só assim, ó, intermolecular, porque ali é tudo de polo induzido, tá certo? Então isso aqui, por atrito, você vai perdendo muito material, porque não está entrelaçado. E aí o que é o processo de vulcanização? É um processo de eu entrelaçar, de eu conectar essas cadeias poliméricas. E como que é feito esse processo? É muito simples. A gente faz com aquecimento e com enxofre. Olha só o que vai acontecer, olha que bacana, né? Que processo louco, né? O que vai acontecer? Vai ser rompida essa ligação dupla aqui, tá certo? Imagina, eu quebrei essa dupla e quebrei essa dupla. Esse carbono vai querer fazer mais uma ligação e esse carbono também. Aí o que vai acontecer? Esses carboninhos aqui, olha só que interessante, vão fazer ligação com átomos de enxofre. E aí eu vou conectar essa cadeia polimérica nessa. Aí você fala assim, professor, mas e o do lado? Uai, o do lado vai ligar em outro enxofre para conectar com outra cadeia aqui em cima. E esse com outra cadeia aqui embaixo. Olha só que legal. Então eu vou conectar aqui por baixo e vou conectar aqui por cima. Sempre quebrando a dupla e inserindo átomos de enxofre. Isso aqui confere muito mais resistência para a nossa borracha, tá? Então por isso que esse processo de vulcanização deu um pouco de dinheiro
para o nosso querido Goodyear, que descobriu isso teoricamente, conta a lenda, que foi meio que num acidente, assim, não tava, nossa, vou vulcanizar a borracha, não, né? Descobriu meio que sem querer, testou as propriedades lá, viu que ficou maravilhoso, e aí ele patenteou esse processo e ganhou muito dinheiro, né? Vamos lá? Ganhou bastante dinheiro. Bom, aqui eu queria finalizar a nossa aula mostrando para vocês dois polímeros, né, dois elastômeros, né? Um copolímero e um outro homopolímero, tá? Eu quero mostrar para vocês a nossa famosa borracha sintética, ou SBR, tá? Então aqui a gente tem uma borracha sintética, que basicamente é uma mistura, né, uma interação entre um polímero, que é o buta 1,3 dieno, que a gente já viu lá em cima como é, tá certo? Então aqui eu tenho um elastômero com um polímero vinílico, tá certo? Com o estireno, tá? Ó, estireno, butadieno, tá? Então é isso que significa o SBR, tá? É estireno, butadieno. É um copolímero. Então olha lá, quebrou aqui a ligação, abriu uma valência para cá, quebrou aqui a ligação, abriu uma valência para cá, formou uma ligação dupla nova aqui. Quebrou a ligação aqui, abriu uma valência para cá, abriu uma valência para cá. Esse carbono vai se ligar neste carbono, este carbono se liga neste carbono de uma outra, né, de um outro buta 1,3 dieno. Então aí a gente vai ter a repetição, ó, desse monômero e desse monômero aqui. Agora você imagina isso aqui, aqui, e um outro desse para lá, um desse para cá, um desse para cá, um desse para lá, um desse para cá. E aí você vai conectando vários desses e a gente tem a nossa famosa borracha sintética, a SBR, que é estireno butadieno, tá? Esse é o nome da bichinha. E aqueles uniformes de neoprene, né, que, enfim, neoprene, falava neoprene, é neoprene, que é na verdade do neopreno, que vem do nosso cloropreno. Não, propeno com cloro, não, buteno com cloro. Por que chama cloropreno aqui? É um nome comercial, não é nome UPAC. Então não adianta a gente querer entender os nomes comerciais. Alguns até dá, alguns até a gente consegue entender. Eu consigo entender o cloro aqui, tá certo? Agora preno, eu consigo entender o eno também, né? Que é dupla, tem dupla e um O. Agora por que tem esse PR aqui? Não sei. Cloropreno. Não tem problema, tá? Porque esses nomes não são cobrados assim de você decorar. Você tem que entender o que está acontecendo aqui. Então, olha lá. Pensa nesse monômero aqui, gente. Olha só, esse é um monômero que tem uma dupla conjugada com outra dupla, né? Porque, ó, lembra como que é o esquema? Dupla, simples, dupla. Isso é o meu monômero. Lá no meu polímero eu vou enxergar o quê? Simples, dupla, simples. O contrário, né? Porque eu quebro aqui, formou uma dupla nova. Abriu valência para cá e para lá, eu conecto um no outro, e aí o cloropreno vira o neopreno, que é o nome do polímero, né? Podia ser policloropreno, mas quiseram chamar de neopreno, e tá tudo certo, né? Quem deu o nome deu, maravilha, e é um polímero muito importante para aqueles maiôs sintéticos lá, né? Que foram usados muito em algumas Olimpíadas aí, que reduzia bastante o atrito, o coeficiente de atrito com a água, e muita gente ganhou muitas medalhas, recordes foram quebrados por conta disso, por conta do desenvolvimento, por conta da química, por conta do conhecimento que a gente vai acumulando, vai passando de geração para geração, vai melhorando. E óbvio, a gente espera também fazer um pouquinho disso com vocês, passar um pouquinho de conhecimento. Óbvio que a gente está falando aqui em nível médio, então tem coisas muito mais complicadas, muito mais fatores que influenciam, tanto no início como no término de uma polimerização. Mas a gente está dando aqui ó, o pontapé inicial para você seguir carreira. E aí você pode, partindo daqui, seguir uma carreira na área de humanas, na área de biológicas, na área de exatas. Você pode ir para química, você pode ir para moda, você pode não fazer nada. O importante é que você vai ter mais conhecimento, tá certo? O que você vai fazer com esse conhecimento, aí já é algo que compete apenas a você, desde que você pense sempre em aí tentar fazer o bem, né? É sempre importante fazer o bem, tá certo? Galerinha, chegamos ao final então de mais uma aula. Se você chegou até aqui, eu peço por favor que você clique no botão curtir. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se conhece alguém que estuda aí no ensino médio, está se preparando para os vestibulares, tendo aula EAD, indica o nosso canal. Indica o nosso canal. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, ajuda bastante o canal a crescer. Lembra de curtir. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, deixa um comentário aqui no YouTube para mim ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com.
Sempre é um prazer receber, na medida do possível, tentar responder suas dúvidas, tá certo? Então, se você chegou até aqui, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer. E se você for inscrito, dizer beijo, tchau. Se você não for inscrito, dizer beijo, tchau. Na verdade, eu vou dizer beijo, tchau para todo mundo, porque mais uma aula aqui no nosso canal acabou. Muito obrigado pela audiência, beijo, tchau.